Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Que a paz do Cristo possa nos envolver nesta noite, para que possamos não apenas escutar com os ouvidos, mas com a alma verdadeiramente, né? Aqui reunidos, levando os pensamentos ao alto, em gratidão a Deus por estarmos juntos aqui com o mesmo ideal e que os bons espíritos possam nos intuir e nos fortalecer na compreensão do estudo que faremos em conjunto, né? Não estou aqui na posição de um professor, mas de um irmão, de um estudante do Evangelho, que busca compartilhar com vocês um pouquinho do que é essa luz do Evangelho de Jesus. Então, desse estudo que faremos em conjuntos sobre essa prece que nos foi ofertada pelo Cristo, que é a oração popularmente conhecida como o Pai Nosso. Então, o Pai Nosso, ele nos foi ensinado pelo próprio Cristo, né? Jesus estava ali no Sermão do Monte, e essa é uma das, se não há passagem, uma das mais belas passagens aí do ministério de Jesus enquanto encarnado aqui na Terra. E Jesus está ali com todos falando sobre a qualidade da prece, e ele fala sobre quando forem entregar uma oferta, não façam isso na frente de todos, né? Não façam isso para que sejam vistos e para que sejam elogiados, porque aí vocês não terão as recompensas do alto. E de maneira similar, Jesus fala sobre a qualidade da prece. E ele fala, então, quando forem orar, também não façam isso como os gentios, né? Que buscam as sinagogas, que buscam as ruas, as esquinas, e que oram alto, cheio de orgulho, para que os homens possam vê-los e elogiá-los e falar, nossa, como transparecem ter uma relação boa com Deus. Então, para orar, entra no seu quarto, em segredo, em sigilo, né? Porque ali Deus, que é nada podemos ocultar dele, né? Deus irá ver o seu esforço e irá te recompensar. Então Jesus dá o exemplo. Então quando orarem, é quando ele também comenta, né, sobre não fazer a tua mão, não saiba a tua mão esquerda o que a direita faz. E essa oração vem sendo repetida, vem sendo proferida, principalmente por nós cristãos, e se assim podemos dizer, a oração mais repetida, mais proferida de todos os tempos entre os cristãos. Talvez por isso, por essa repetição nossa, acabamos muitas vezes, todos nós, cometendo esse erro e caindo nessa armadilha que Jesus nos adverte, que para orar não precisamos de orações longas, porque não vamos ganhar Deus no cansaço, nós vamos dizer assim, não é o cumprimento da oração que vai trazer mais ou menos adesão de Deus em nos atender. Também não precisamos de palavras complexas, daquelas frases decoradas, com palavras muito complicadas que ninguém entende, nem mesmo quem profere. Porque também não é a complexidade que vai fazer com que Deus tenha esse capricho a mais em atender o pedido daquele que está rezando. Então, isso demonstra que o tempo veio passando, séculos e séculos e séculos, a gente ainda carregando, arrastando, né, esse homem velho, arrastando essas superstições, arrastando esses rituais, arrastando, né, esses sacrifícios sem significados. Então, se eu ficar de joelhos num milho e repetir 15 vezes o Pai Nosso, aí talvez Deus me atenda mais. E a verdade é que nós encontramos lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo elucidações belíssimas em torno da prece do Pai Nosso, que nos ajudam a compreender a eficácia da prece, que não está, como comentamos, na quantidade de palavras e nem na complexidade das que são ditas. Então vem o Cristo, mais uma vez, elevar o nosso patamar de consciência, elevar o nosso nível de compreensão do que venha a ser a vontade divina, do que venha a ser as coisas de Deus, do que venha a ser essa comunicação com Deus. Então Jesus ensina. Então, quando forem orar, orem desta maneira. E aí ele começa. Pai nosso que estais nos céus. E aí, Jesus, a gente nem percebeu, mas ele já revolucionou.
totalmente tudo aquilo que nós acreditávamos. Toda aquela bagagem que nós trazíamos de gerações e gerações, de séculos e séculos, toda essa construção que nós fomos montando do que é Deus, do que é ter uma boa, aliás, não do que é ter, mas do que é parecer para o outro que você tem uma boa relação com Deus. Jesus quebra esse paradigma porque ele começa reportando-se a Deus como um pai. Como um pai. Ele inicia Pai Nosso. Ele começa reportando-se a Deus, como quem diz, o nosso primeiro compromisso, o compromisso mais importante aqui na Terra é com Deus. E Deus é nosso Pai. Sem Ele, nada somos, nada podemos. Nós acreditamos no seu amor, acreditamos na sua bondade, na sua justiça, em todas as possibilidades, na sua misericórdia. Acreditamos também que Ele é a inteligência suprema, né? Ele é a causa primária de todas as coisas. E Ele é nosso Pai. Pai. Não mais aquele Deus que nós viemos construindo como um ser distante, frio, como um ser que parece que se compraz o nosso sofrimento. Quanto mais sacrifício, quanto mais sofrimento o meu sacrifício trouxer, parece que Deus mais se deleita. Aquele ser antropomórfico, né? Ou seja, muito parecido com um ser humano. Por isso mesmo volátil, que às vezes está cheio de ira, às vezes está feliz, às vezes está triste com o comportamento, às vezes nos ama. Então Jesus rompe com todas essas crenças, porque Deus, Ele é imutável e Ele é Pai. Ele é soberanamente justo, soberanamente bom, onipotente e onipresente, é nosso Pai. Se nós que somos maus, quando temos um filho, nos modificamos e amamos e cuidamos e damos sempre o melhor, Jesus mesmo fala, qual é o pai que quando o filho pede pão, ele ofertará uma cobra? Agora, se nós somos maus, agimos desse jeito, imagina Deus, que é puro amor, imutável. Então Jesus rompe essas tradições desse Deus volátil, desse Deus maldoso, desse Deus que se ira se não fizer a vontade dele, e fala, é Pai, mas é Pai nosso. Não é Pai meu, Ele é Pai nosso. Porque não é só meu. É um Pai que, assim como me ama, ama o próximo. Aquele que me tenta, aquele que me agrada, aquele que me auxilia na caminhada, aquele que parece que está me atrapalhando, aquele que me faz feliz, aquele que me testa. Ele é Pai meu e Pai dele também. Então ele é Pai nosso. E se nós somos filhos de um mesmo Pai, isso nos torna irmãos. Então, ao falar esta única frase, Pai Nosso, Jesus inaugura uma nova era de pensamento. Porque ele nos apresenta esse ser como um pai que cuida. E, ao mesmo tempo, todos nós na criação somos irmãos. Todos nós, sem privilégios individuais. Todos somos irmãos. Daí vamos entender por que Francisco de Assis se referia a todas as coisas como irmãos. A tudo. E ele falava, graças te damos, louvado sejas meu Senhor pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pelas estrelas que no céu puseste, as claras, preciosas e belas, pelo irmão Vento, pela irmã Água, pelo irmão Fogo, pela nossa irmã, a Mãe Terra. Percebam o que é a vida de um ser que entendeu as palavras de Jesus, quando Jesus falava, Deus é um Pai para todos nós. Por isso vamos entender que Francisco de Assis amava, cuidava, respeitava a natureza, porque as via como irmã, filhos de um mesmo Criador. E nos botamos a pensar, o que seria de nós, o que seria da nossa terra, se todos nós nos dispuséssemos a ter essa mesma proposta.
se nos dispuséssemos a enxergar Deus como um pai para todos nós e a enxergar as suas criaturas como irmãos. Se nos dispuséssemos a transparecer para o outro, a entregar para o outro aquilo que temos visto e recebido de um Chico Xavier, de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa, de um Eurípides Barçanufo, de um Bezerra de Menezes e tantos outros. Ficamos a pensar o que seria de nós e o que seria da nossa terra em termos de transformação, em termos de vivência, em termos de felicidade. Então, esse que Meimei vai nos falar quando ela fala que a vida só será realmente bela e gloriosa quando nós pudermos aceitar como sendo a nossa família toda a humanidade, toda a criação de Deus. Então, essa é a vida de um ser que entendeu que é filho de um Deus. E esse Deus está onde? Nos céus. Porque é assim que Jesus ensinou, não é? Pai nosso que estais nos céus. E vão nos ensinar os Espíritos que tem sido muito longa e cheio de aflições, essa busca que temos feito por encontrar o significado desse céu. E vai nos falar Emmanuel que os chineses achavam que os céus, que a eternidade seria uma integração verdadeira com nossos antepassados. Já a Índia bramânica acreditava que o céu era uma condição privilegiada de alguns poucos que já eram escolhidos desde a nascença. No Egito Antigo, eles iriam acreditar que o céu consiste numa intimidade que você desenvolve com um específico Deus ou um conjunto de deuses pessoais, independente de conduta. E aí temos a Grécia Antiga, aí temos os gauleses, os romanos, os incas, os astecas. Ainda ontem, nós mesmos acreditávamos nesse céu como sendo essa região deleitosa, né? Lembra aqueles cartazes que divulgávamos como o céu sendo esse paraíso, aquele campo verde com os animais ali, os leões, os tigres, a gente comendo as uvas eternamente, né? Tem essa imagem. Quando criança a gente recebia muito isso nas caixas de correio, nossos irmãos de outras denominações. Mas ainda ontem nós também acreditávamos nesse espaço geográfico de um Deus que foi teologicamente transformado num patriarca caprichoso. E esse patriarca, ele vive condecorando seus filhos oportunistas. E esses filhos oportunistas que mais conseguissem evidenciar uma espécie de inteligência nesse campeonato de adulação a Deus. Então essa é a imagem que nós temos de um céu, de um paraíso. Como sendo essa região que Deus coloca lá quem puxa mais o saco dele. Quem demonstra mais para os outros que tem uma relação boa com eles, sem necessariamente ter essa relação. Então hoje temos a oportunidade de entender que a vida ela se espraia por todo o universo. Temos a oportunidade de entender que essa matéria, ela assume formas temporárias, de condensação e de fluidez, que são efêmeras, que passam. São estados transitórios, de que os mundos se multiplicam infinitamente no universo, de que na casa do Pai há várias moradas, e que nós, espíritos que somos, nos encontramos em um estado de evolução. Nos encontramos em um estado de evolução. Então, por isso que essa ideia de céu agora é o interior de cada um de nós. O céu, em essência, é um estado da alma. E Kardec vai perguntar para os espíritos, bom, nessa imensidade limitada do cosmos, que agora descobrimos que há, o que é o céu? Onde está o céu? E os espíritos respondem o quê? Em toda parte. Nenhum contorno especial lhe traça limites. Então o céu está em toda parte. Ou seja, o Pai nosso está em toda parte. Em todo lugar. Em todo lugar. Então por isso mesmo precisamos aprender a enxergar esse Pai, esse Deus que nos acompanha em todo lugar. O próprio ministro Clarencio, lá no livro Entre a Terra e o Céu, vai explicar para o André Luiz o seguinte, que em nome de Deus, tanto quanto possível, as criaturas atendem às criaturas.
Então, quando nós reconhecemos que Deus está em toda parte, que Ele é um Pai amoroso para suas criaturas, e que nós agora nos cabe essa parte de auxiliar, de amar, de cuidar, de orientar essas criaturas tanto quanto possível em nome de Deus, aí estaremos santificando o nome de Deus. Porque é assim que segue a oração: santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus, não mais como um amuleto, como um pingente, como uma estátua, como um símbolo, como algo digno de adoração falada, mas que não repercute positivamente nas nossas vidas. Então, amando a nossa família universal, que é a humanidade, tanto quanto possível, auxiliando aqueles que estão em condições de serem auxiliados por nós, da maneira como nós gostaríamos de ser auxiliados, aí estaremos santificando o nome de Deus. Porque estaremos fazendo o nosso melhor. Porque estaremos aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado. E nos colocamos a voltar na reflexão anterior. O que seria da Terra se todos nós agíssemos dessa maneira? O que seria de nós todos? O que seria do nosso planeta em termos de felicidade e transformação se todos nós estivéssemos agindo com esta conduta? Poderíamos dizer que estaríamos vivendo no verdadeiro reino dos céus. Poderíamos dizer que estaríamos vivendo num reino de Deus, de felicidade, de amor, de fraternidade. E é isso que Jesus nos ensina quando ele fala: venha a nós o teu reino. Como quem diz: acelera, Senhor, essa transformação dentro de cada um de nós. Nos dê essa luz que ilumina o caminho que devemos seguir para alcançar essa fraternidade, para alcançar esse entendimento, para alcançar essa compreensão de que somos todos irmãos. Acelera a vinda desse reino, que venha esse reino até nós. Isso me lembra de Tadeu e Jesus conversando. E Tadeu, muito impressionado, esse conto está lá no livro Boa Nova, no capítulo 7. Tadeu super impressionado com Jesus, que havia ali eliminado, espantado uma multidão de espíritos obsessores. E Tadeu muito impressionado com o respeito que esses espíritos malignos têm por Jesus e o obedecem. E ele fala assim: mestre, eu tive uma excelente ideia. Vamos chamar todo mundo que é mal de uma vez só, coloca aqui num lugar, o Senhor expulsa o mal e está instaurado o reino da terra. Uma ideia muito boa, né? Só que Jesus pergunta assim: Tadeu, qual que é o teu principal objetivo nessa vida? E Tadeu fala assim: é instaurar o reino no meu coração. Ele fala assim: bom, se instaurar o reino de Deus no teu coração é o teu principal objetivo, como é que você está cobrando que esteja instaurado no dos outros, sem antes instaurar no seu? Então você está cobrando a bondade dos outros sem antes ser uma pessoa boa. Está cobrando conduta reta, está cobrando evolução do outro sem antes ter em você mesmo essa conduta, sem antes ofertar em você mesmo essa conduta. E Jesus segue: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Resignação, paciência. Lembra quando ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e o meu fardo é leve. Então, não há progresso sem observar as leis de Deus. Não há progresso sem se adequar ao que nos pede Jesus, ao que nos pede o mensageiro divino, ao falar que sem seguir as leis de Deus, não encontraremos o caminho. E que leis são essas? O amor. Quando Jesus resume tudo, não é? Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. É o amor. E quando tomamos consciência de todos os atributos divinos, quando tomamos consciência dessas obrigações e do significado destas palavras, automaticamente assumimos uma responsabilidade de sermos os mensageiros, de sermos os agentes, de sermos esses instrumentos para instaurar esse reino na Terra.
E seguimos com a prece. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui o nosso compromisso é com o trabalho. É com o trabalho para que não nos faltem os recursos necessários no nosso sustento material, mas também ao sustento espiritual. Quando pedimos que o pão nosso de cada dia nos dê hoje, pedimos para que não nos falte o que é essencial para que possamos desempenhar a nossa missão aqui na Terra, materialmente falando e espiritualmente falando. Precisamos, muitas vezes, afastar esse mau costume que nós temos de nos apegarmos a coisas que são supérfluas, mas que nós vemos como imprescindíveis para que realizemos nossas missões. A exemplo do que o Chico Xavier falava, né? Que quando a gente está fazendo o Pai Nosso e a gente fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, até aí tá tudo bem. O nosso problema começa quando a gente tenta pedir também a manteiga, a geleia, né? Porque já não é essencial. E é o que a Meimei também vai comentar quando ela fala a importância da busca desse pão essencial para a matéria, mas também esse pão espiritual. Quando ela fala, procuremos o pão espiritual, a palavra de Deus também, que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sob os alicerces do bem e que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplo de compreensão e fraternidade. A verdade é que à medida que nós vamos desenvolvendo os nossos sentidos, desenvolvendo a nossa moralidade e nos enxergando como espíritos imortais que somos, vamos aprendendo de que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que é essencial para a nossa caminhada, já nos foi entregue. Já está conosco. Não há requisitos a mais. Temos escutado pessoas comentando: no dia que eu ganhar na Mega Sena, certamente farei a caridade. No dia que eu for sorteado, quando eu receber aquele aumento, quando aquele benefício sair, aí eu farei a caridade. Como se a caridade se limitasse a essa transferência de recursos, né? É o que falávamos alguns dias atrás. Jesus não tinha um tostão e ainda assim foi o homem que mais fez caridade neste mundo. Disso não há dúvidas. Então aqui pedimos a Deus que não nos falte o essencial, que não nos falte o necessário para a nossa caminhada. E aí chega aquela temida parte. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque aqui o nosso compromisso já é com o próximo. Tendo então a consciência de que somos imperfeitos, de que podemos cair em erro a qualquer momento, precisamos nos comprometer com a tolerância, com a compreensão, com a paciência e com o perdão para com o próximo. Porque com que direito iremos cobrar compreensão e perdão divinos se nós não temos a consciência tranquila de ter perdoado aqueles que cometeram muitas vezes a mesma falta conosco? Porque às vezes temos essa infeliz tendência de evidenciar no outro o defeito e no nosso a gente esconde. Por isso adverte Jesus, né? Estão preocupados demais com o cisco no olho do próximo, mas em uma trave no seu. E aí eu pergunto, algum de vocês já teve a oportunidade de vir aqui no Chico Xavier, assistir a palestra de um espírito puro, de um espírito crístico que veio palestrar aqui alguma vez? Não. Sabe por quê? Porque a galera que está aqui, que faz palestra, que frequenta, que dirige o grupo de estudo, está em processo de evolução ainda, ninguém é perfeito. Então, para ter uma boa relação com o próximo, precisa entender que o seu marido, o seu filho, a sua esposa, sua mãe, o seu pai, o seu colega de trabalho é um espírito imperfeito em processo de aperfeiçoamento. E não importa o quanto ele te ame, uma hora ele vai te machucar. Então eu preciso perdoar. Perdoar porque com que direito iríamos pedir perdão a Deus se ele falar, bom, mas você não perdoou o teu amigo, o teu próximo que estava ali do teu lado, o seu irmão de caminhada. Então, perdão. Perdoa para ser perdoado. E Jesus finaliza falando, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. E aqui é uma parte importante para entendermos. Nós não estamos pedindo para que Deus nos livre das provas, porque as provas são necessárias. São importantes para que a gente entenda e para que a gente demonstre que nós conseguimos vencer ou não uma certa dificuldade nessa caminhada. Então, quando Jesus nos ensina a pedir para que Deus nos livre da tentação e do mal, ele está reforçando uma coisa que ele já havia dito antes. Pedi e obtereis. Se você pede, você irá obter. Nós precisamos pedir a Deus que nos afaste da tentação, que nos afaste da prova, querendo vencê-la, não estando imunes a ela. Ficou claro? Então eu vou falar uma coisa que o ministro Clarencio também fala no livro Entre a Terra e o Céu. Que ele fala o seguinte para o André, para resumir, né? Ele fala assim, André, o difícil não é afastar a criatura do mal. Isso é moleza. O difícil é fazer ela parar de desejar esse mal. Então, quando a gente recebe na casa espírita aquela pessoa com problemas de vício, de drogas, de álcool, que seja, é a coisa mais fácil que tem é afastar aquele bando de obsessor que ela traz. O problema é que quando acaba a reunião e que ela volta para casa, ela bota o pé fora do centro espírita, ela chama mais um monte. Então, pedir para Deus nos afastar do mal, desde que nós queiramos nos afastar desse mal. Que é o que vai dizer o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, no item 5, onde ele fala, olha o que o Kardec fala sobre essa colocação de Jesus. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos e vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas ele continua, mas pedi sinceramente. Pedi com fé, com confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então o Senhor irá nos livrar do mal, desde que nós queiramos ser livrados do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E isso me lembra, o Chico Xavier que certa vez perguntou para Emmanuel, eu queria entender um pouquinho sobre justiça divina. Você poderia me explicar o que significa essa organização cósmica, a justiça divina, como é que funcionam esses mecanismos? E Emmanuel, no primeiro momento, ele fala assim, Chico, esquece isso, não está na hora ainda. Ele insiste, né? Não, por favor, Emmanuel, não deve ser tão complicado assim, me ensina, por favor. Aí o Chico conta essa história que ele fala o seguinte, então Emmanuel falou, beleza, então eu vou te ensinar. E aí Chico se vê então transportado para fora do corpo, e abre-se como se fosse uma tela na frente dele. E nessa tela aparece ali o nosso planeta Terra, com a Lua girando em torno. Aí Emmanuel fala, esse aqui é a Terra, nossa casa onde nós moramos. Ela é governada por Jesus, que é o nosso guia espiritual. E aí essa tela se afastava e aparecia o nosso sistema solar, com o Sol, os planetas. Esse aqui é o sistema solar, que tem espíritos responsáveis por cuidar de todos esses planetas aqui. E o sistema solar se afastava, aparecia uma constelação com algumas outras estrelas aglomeradas. E Emmanuel seguia falando. E aqui tem essas constelações, que também são cuidadas por um conjunto de espíritos. E as constelações se afastavam mais e viravam outros aglomerados de constelações. E Emmanuel seguia falando. E aqui temos um novo conjunto de constelações,
e se afastavam mais uma vez e criavam um conjunto ainda maior de estrelas do que Emmanuel comentava. E esse forma mais um aglomerado também que tem espíritos responsáveis por cuidar deles, até que se afasta o suficiente para ver a nossa galáxia, a Via Láctea, linda e bela, reluzente. E Emmanuel fala, e aí temos aqui um Cristo que também é responsável por cuidar da Via Láctea. E a Via Láctea se afastava e juntava um aglomerado de galáxias. E Emmanuel seguia. E aqui temos o conjunto de galáxias que também tem um Cristo responsável por cuidar. Ia se afastando e o Chico falava que naquele momento já tinha sumido nome possível, porque ele contava que à medida que as estrelas iam aparecendo, ele ia lembrando das constelações, né? Que havíamos descoberto dado o nome. E o Chico comenta que vai afastando e começa a virar um aglomerado de galáxias menor, e o aglomerado vai crescendo, e vai diminuindo, vai criando novos aglomerados, até que Chico fala assim, não, tá bom, não estou entendendo mais nada, é muita coisa, eu estou com vontade de voltar para casa para tomar um café. E o Emmanuel fala, bom, Chico, então você nem conseguiu ver toda a parte da criação, agora imagine que Deus está para lá de tudo isso que você viu. Está acima de tudo isso que você viu. Então, para imaginarmos a grandeza desse Criador, que está para lá de toda a matéria criada. Então, quando nós falamos que assim seja, né, do hebraico, né, amém, sim, que assim seja, estamos falando, permita, Senhor, que a nossa vontade seja executada, mas nos colocamos primeiramente diante da Tua. Ensina-nos a pedir em Teu nome, harmonizando o nosso desejo com os Teus, sem que a nossa vontade atrapalhe os Teus desígnios. Ajuda-nos e ampara-nos nesse processo de harmonização enquanto membros de uma família universal, para que possamos cada dia mais sermos instrumentos vivos do amor e da fraternidade para a construção do Teu reino. Esse é um pequeno aspecto, pelo tempo que nós temos, do que vem a ser essa prece do Pai Nosso. Então, que nós possamos, na noite de hoje, retornar aos nossos lares, não apenas falando, não apenas com os lábios, mas com nossos corações alinhados com essa mensagem, e que sempre que observarmos a beleza de uma flor, os pássaros, o sol, a lua, os nossos irmãos, a humanidade como um todo, que possamos enxergar irmãos, filhos do mesmo Pai Criador, marchando em direção à mesma luz, ainda que por caminhos diferentes. Agradeço a atenção de todos vocês, uma boa noite a todos, fiquem em paz, que Jesus nos acompanhe, que assim seja.